Bom dia, amados. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos nos pôr em pé, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele, adorá-los pelo dia, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossos lares, nossas casas, não porque merecemos, mas porque Ele é maravilhoso, Pai bom, amém? Querido Pai, nosso eterno Deus, aqui estamos em Tua presença nesta manhã e um novo dia, meu Deus, início de semana, rogamos assim, meu Deus, o perdão de nossos pecados. Pedimos a Tua bênção neste dia, nesta hora em que estamos vivendo. Obrigado, meu Deus, por o Senhor, se ainda alguém, e foi o que Deus falou para Abraão, mostrou para ele a areia do mar. Quem pesa a areia do mar, Abraão? Está vendo? Quem conta, vê se tu conta aí as estrelas que estão no céu. Aí, assim é meu povo, assim é minha igreja. Isto é, não digo só desta era, mas de desde o princípio até Adão, de Adão até aqui, né, no projeto de Deus espiritual e natural, está se cumprindo direitinho, amém? Então, às vezes você pensa, mas a igreja dos Deus vive, a gente pega um número tão pequeno, porque o profeta fala que são pouquinhos, é pouco para este tempo que nós estamos vivendo. Quero dizer, não vá pensar que é pouquinho, é pouco, é só para esses dias, para esta última era que nós estamos vivendo, é que é pouco, como em todas as eras foram pouco, em toda a dispensação de Deus foram pouco. Agora você imagine lá de Adão, né? Adão para cá, e chega até Noé, aí você vai ver, né? A Bíblia fala de Noé, dos 3 filhos dele, né? E aí vem de lá para cá, você vê quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Já pensou? Sem contar com os que pereceram no deserto, morreram por incredulidade, né? Mas toda a semente de Abraão foi salva. Essa aqui nós temos que ver. De lá para cá, disse João que é milhares e milhares. Então, às vezes falamos que Deus gosta da minoria, porque foi a minoria que escolheu, foi a minoria que Ele escolheu, porque Ele conhece os nossos corações, Ele conhece o coração do homem, sabe muito bem o que passa no coração do homem. Existe profeta de Deus que diz 3 tipos de salvação. Eu não estou com a mensagem aqui, mas ele fala que primeiro são, né, os primeiros são os que são os salvos, os que creram em Deus antes de Jesus Cristo, antes de Deus vir à terra, creram e obedeceram, morreram sem a promessa. Preste bem atenção. Aí vem Jesus, aí vem o povo em que creu em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus em carne. Aí você começa você não pode imaginar quantos creram, não é verdade? Aí vem aqueles que Jesus disse que foram salvos antes da fundação do mundo e que o nome deles estão no livro do Cordeiro. Esses daí são os que creram em Jesus corretamente em todas as eras, obedecendo suas profecias, obedecendo toda a palavra. Esses daí, não agora. E aí tem aqueles ainda que Jesus disse: derem água, derem um copo de água a esses meus pequeninos, né, com certeza receberão o seu galardão. E Deus não tem outro galardão a ser dado ao homem, senão a salvação, gratuitamente.
é o teu grande Espírito Santo. Então são muitos, milhares e milhares. Agora é lógico que em todos os tempos, em toda dispensação, sempre foi a minoria. Você vê, Jesus deu um exemplo perfeito. Ele disse que não foi vocês que me escolheram, eu fui que vos escolhi. E para você ter ideia, Jesus escolheu até o diabo. Viu? Você sabe que o trigo e o joio não podem se separar. O trigo e o joio ninguém pode separar. Pode pegar o trigo, colocar num canto e o joio no outro. Nós vemos isto, muitos homens letrados, homens que realmente foram poliglotas e tudo, mas são pouquinho que tem a revelação, né? Tem um físico aí muito conhecido, como é o nome dele? O que cria em Deus. O Einstein, ele disse, o Einstein, né? O alemão, hein? Albert Einstein. Ele era um homem físico, um dos melhores físicos do mundo já, né? Matemático. Ele disse que Deus não joga dado, isto é, para saber qual foi o número que deu, ou quem é salvo e quem não é salvo. Não, Deus não joga dado. Ele chegou a dizer que Deus que Deus permitiu o trigo e o joio na terra, e não há homem no mundo que possa separar o trigo e o joio, porque foi Ele quem permitiu, foi Ele que, né, Ele permitiu isso aí. Então, o trigo e o joio, ninguém separa, meus irmãos. Só quem separa o trigo e o joio foi quem plantou. Quem plantou primeiro o trigo? Foi Jesus, nosso Senhor, o grande semeador. Veio o inimigo à noite, note bem, que sempre à noite é que está, as portas do inferno é aberta. É sempre à noite, logo depois da meia-noite, diz o irmão Branham na mensagem. Ele diz na mensagem, tem uma mensagem não sei o que da meia-noite que ele fala. Ele diz que logo à meia-noite abre-se os túmulos, né? chamando na parte espiritual, e todas as fortes malignas entram em ação. Você vê que o diabo sempre artimanha o projeto, né? As artimanhas dele, os projetos dele sempre pela madrugada. Você vê que a maioria dos latrocínios, dos crimes e que acontece sobre a terra, no mundo inteiro, sempre é à noite. Porque de dia de dia tem crime, tem tudo, mas à noite o negócio é pior. Então, ele diz, só o Alberto diz que ele fala num dos livros dele, não estou lembrado do livro dele, eu tenho até este livro lá em casa. Ele diz que só quem pode separar essas duas lavouras, uma da outra, o primeiro foi o Senhor, Deus, que plantou, e o segundo foi o inimigo, Lúcifer. Só quem pode separar é quem plantou. Então, se ele plantou, Deus, então o Senhor Deus vai separar o trigo do joio, porque a raiz é uma só. Muito bem, por primeiro praticamente um enxerto, não é verdade? É como nós também, como gentil, fomos enxertados na vida, né? Amém? Fomos enxertados. As pessoas dizem assim, mas outro dia um irmão olhou para mim, nós conversando, ele olhou para um pé de manga e disse, você olhou aí, pastor? Anteriormente um pé de manga era 3, 4 anos para poder, né? Para poder ele crescer e dar fruto, 4 anos, 5.
Hoje a gente olha aqui, ó, menos de um ano já tem fruto, já tem manga, tem tudo, e é pequeno o pé, a árvore é pequena, enxertado. Então nós estamos, os gentios somos frutos, árvores, enxertados na árvore da vida. E não é para nós dar o mesmo fruto que Jesus Cristo deu, amém? Que Jesus Cristo fez. Então ele mesmo, o Senhor Jesus, ele disse, ele mandou que separasse. Jesus disse, não, deixe para o fim da safra, no fim de tudo, né, ele mesmo separaria o joio do trigo. Agora é aquilo, você deve fugir da aparência do mal. Todos nós, seres humanos, se temos sabedoria, temor a Deus, uma das coisas é se separar do mal, é se afastar da aparência do mal. Se afastar da aparência do mal. Não é que você tem que andar com o mal. O mal sempre está perto de você. Se você vai fazer o bem, o mal sempre está perto de você. Se você vai fazer o bem, sempre o mal está perto de você, está tentando de qualquer forma. Quando fala mal, é o joio. O joio, ele é semelhante ao trigo, ele é igual ao trigo. A única diferença é que o trigo é que ele não tem grão, não tem nada, não tem massa dentro dele, só é palha. Ele só é palha, mas ele parece com o trigo, é uma aparência tremenda que Jesus chegou a dizer que eles eram, o trigo e o joio, eles eram tão parecidos, se possível for, enganariam até os escolhidos, se possível, porque é muito parecido, se inclina do mesmo jeito quando a chuva cai. Você vê o joio na igreja, no meio do povo, do trigo, louva a Deus do mesmo jeitinho, para você ter ideia. E até mesmo tem seu sermão, seus sermões, viu? Tem seus sermões ali para falar, pregar e tudo. O joio faz a mesma coisa que o trigo faz, com uma diferença, é que ele não tem consistência. Na hora do grito ele corre, ele não permanece, ele não fica, mas ele se inclina do mesmo jeito que o trigo se inclina. A chuva cai e ele se inclina. Tem uma diferença, que ele se inclina para a esquerda e um se inclina para a direita, porque eles estão no mesmo campo. Então eles não podem se inclinar juntos, sim, os dois juntos, né? Um inclina-se para cá, o outro inclina para cá, quando a chuva cai. Ele se ajoelha, ele ora. Você não vê Caim? Caim era um joio. Não vá pensar que o joio foi plantado no dia. Jesus, quando ele falou aquilo, foi no princípio. Jesus falou aquilo, ele não fez ali o homem, a sua imagem e semelhança, foi ou não foi? Logo o inimigo veio e fez também um dele do mesmo jeitinho. Não como um milagre, mas um subproduto, uma coisa, né? Veio e fez aquela coisa. Jesus estava falando do princípio. As pessoas pensam que o joio foi plantado no dia de Jesus. Não, o joio já foi plantado desde o princípio. E você não encontra nas escrituras, em lugar nenhum onde Deus está, que o diabo não esteja, que o pró e o contra andam junto. O Espírito chamado Deus, o grande Espírito Santo, o Espírito chamado Anticristo, que é o inimigo, ele anda ombro a ombro com o Espírito Santo. Então você tem que saber
tem que discernir que tipo de espírito você tem. Qual é o espírito que está em você? Você como crente, né, como cristão, você tem que saber que tipo de espírito está em você. Porque o Espírito Santo, ele não age com falsidade, com indiferença, com intriga. O Espírito Santo não age com lascivas, com mentira, com engano. Então a gente deve olhar se realmente ele está em mim, ou se ele está... Você olha, se o Espírito do Senhor está em mim, eu aborreço isto, não gosto disso, aí já está provando. Você ora, pede a Ele aquilo que você necessita, Ele sabe o que você necessita, Ele vem e lhe atende. Aí quando você recebe a bênção, recebe o que você pediu, então o Espírito Santo está em você. Ele habita em você. É bem aí onde você vai ter que zelar por aquilo que Deus lhe deu. Zelar pelo dom que Deus lhe deu e tudo. Então, quando você vê essas coisas erradas e tudo, dentro do cristianismo, chama-se personificado. Não creia, meu irmão. Não cante, não coma, não faça isto. Afaste-se disto. Viu? Quando você vê um templo com um show, cantores evangélicos dizendo ser evangélicos, fazendo um show dentro do santuário, roupa, mulheres com os pás de brincos lá pintados, cabelo cortado, torado, e todo mundo nos bancos sentados se balançando, e aquela banda. Caia fora disto. É melhor você parar e ouvir um desses ídolos mundanos tocando, porque eles não sabem de nada, não sabem o que estão fazendo. Um pastor amigo meu disse assim: rapaz, se é de eu estar ouvindo, um conhecido meu, pastor antigo, né? Ele ainda, graças a Deus ainda tem ele com vida, chegou a dizer para mim assim: pastor José, sinceramente, digo para você, eu não gosto desses programas chamados evangélicos, não tem nada de evangélico, isso é tudo balela, isso é tudo joio, isso aí tudo é coisa... Está certo que são seres humanos, a gente deve respeitar tudo, mas Deus não, o Espírito do Senhor não se agrada disso, não. Eu preferi ouvir o Asa Branca com Luiz Gonzaga, sabe o que é melhor para mim? Ele dizia assim. Então, às vezes a gente fica olhando. Então, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Tem aquela coisa, essa semente que está em você, que é a semente de Abraão, e essa semente não vai herdar com a palha, com o joio, não herda de jeito nenhum. Não adianta nossas irmãs, com todo respeito, amor que elas têm para as coleguinhas delas que não são cristãs, né? E tudo, conversarem, andar de braço dado, essas coisas, não existe isso aí. O que existe é uma comunicação. O que existe, tudo bom, minha irmã, tudo bem, e uma olha para o cabelo da outra. A mulher, ela tem aquele adorno que já está nela, é um dom de Deus, olhar isso assim. Então, aí a outra, outro dia eu vi umas duas se encontrando ali, eu conheço todas as duas. Uma era crente, uma é crente das assembleias, e a outra não era crente, e elas ali tudo junto, e aquela outra com um par de brinco bonito, cabelo cortado, de short, e aquela irmãzinha de uma saia normal e tudo. Aí eu pensei comigo, será que ela vai falar de Jesus para esta coleguinha dela? Não. Sabe o que eles foram falar? Foram falar de outras coisas, de rapazes. O assunto era ele para cá, ele para ali, ele para cá, ele para ali, as duas sorrindo e eu olhando. E aquela outra, coitada, não sabia nada acerca da verdade, sabia nada acerca do verdadeiro companheirismo, da verdadeira amizade, né?
E ela não falou nada, eu fiquei só olhando. Para você ter ideia. Por quê? O meu é o mesmo espírito. Um é um espírito personificado e outro é um espírito mundano. É um espírito religioso, chamado assembleano, que esses espíritos religiosos eles têm um nome. Assembleano, é batista, metodista, católico romano, espiritismo, adventista, tabernaculano. Sim, não vai pensar não que tem muito cuidado, isso está na mensagem, porque não sou uma denominação. Você tem essa mensagem, essa pregação em seu lar. Abra e leia e você verá. Ambos são denominados. O cristianismo é denominado, o denominacionalismo também é denominado. O cristianismo segue a Cristo, está vendo? E a denominação segue o sistema daquela igreja. É diferente. Então, o trigo ele tem sua qualidade. O trigo tem a sua qualidade, tem a sua virtude, é cheio. A palha é o corpo, mas os espíritos, a massa, o âmbito que tem dentro é o Espírito Santo. Você está entendendo? Agora o outro é casca por dentro e casca por fora. Não tem nada de verdade. Pode amassar, não corre nada, mas o trigo é diferente. Então, dentro desse assunto maravilhoso, nós vamos ouvir a última parte da mensagem. A semente não herda com a palha, tá bom? Você deu para entender, José? Tá vendo? O menino brinca, as crianças brincam com as outras crianças que não são cristãs, brincam normalmente. Mas aquele menino, aquela menina cristã é diferente. Eu digo que eu tenho experiência. Eu já falei muito para crianças, para jovens, palestrei e sei muito bem. O que há diferença é só esta. É que se você está com a coleguinha do lado ali, a coleguinha, e ela está com a ação diferente, uma atitude diferente, fuja dela. Dê uma maneira de escapar dela e saia de perto. Não é Maria vai com as outras, não. Isso não quer dizer que você vai deixar de falar com ela, não, vocês são crianças brincam juntas. Quando meus filhos eram pequenos, eles gostavam, tinha muito coleguinha na rua, na mesma etapa de idade, tudo, no mesmo nível. E eles chegavam lá em casa e os outros coleguinhas com a bola debaixo do braço. Aí chamava eles, bora jogar pra lá, tal. Eu digo, já fizeram as tarefas? Já, pai. Então, pode brincar. Deixava eles correrem. A criança tem que correr, tem que brincar, é uma criança. Não estou falando criança de 17 anos, não. Estou falando criança de 12 anos para baixo, de 12 anos para baixo. Não estou falando menino de 12 anos para baixo. Não estou falando criança de 17 anos, não, porque para mim um jovem de 17 anos, uma moça de 17 anos, não é uma criança para mim. Ela sabe muito bem o que é. Dê uma nota de 100 reais para ela, vê se ela queima. Agora vai lá, minha filha, queima essa nota de 100 reais. Eu duvido. Não é, Maria? Dessa nota de 100 reais, tu queimaria, Maria? A Maria disse que não queimar. Tu fazia com o que com ela? Ia ficar para você, né? Tá entendendo? Então, para você ter ideia, a Maria não tem 17 anos. Mas, diante da lei dos homens, não é criança que comete delitos errados e tudo. Não é criança. Uma pessoa dessa já é adulta, já entende o que é certo e o que é errado. Aí um pastor amigo meu chegou e disse, rapaz, você deixa seus filhos jogar bola e tudo. O que tem, rapaz? Deixa eles brincarem.
Esse menino, esse jovem tem que perder energia, ele tem que atuar, nem tem que ficar empombado aqui dentro de casa, não, amarelo e tudo sem fazer nada, entornado numa camisa, numa calça comprida. Tudo bem, isso aí faz parte, mas deixa eles brincarem. Faça como o nosso profeta, que ele, na mensagem O Rei Rejeitado, no fim dela, você pode ler. Lá no tabernáculo tinha uma quadra de futebol e tudo, e eles brincavam, os meninos jogavam bola, aquilo era uma diversão, uma maneira de queimar energia, queimar, né? A adrenalina é muito alta do nosso jovem, você está entendendo? E então as famílias lá de perto do tabernáculo reclamavam porque eles chutavam muito alto, e caía nos telhados, quebrava as telhas e tudo, e então veio a reclamação para o tabernáculo. Aí o irmão Brana soube desse assunto e chegou e disse: olha, mande fazer um alambrado que cubra e não deixe que a bola passe. Pronto, foi resolvido. O irmão Brana não foi de chamar. Agora as coisas, tudo tem seu devido lugar. Você vê um menino tramando coisas erradas, uma criança, chama os pais, conversa e tudo. Nós somos seres humanos, somos propícios a estar sempre esquematizando coisas erradas. Até no nascimento, você vê uma criança quando nasce, que põe no berço, ele já está com os pés e as mãos querendo abraçar o mundo. Os pés e as mãos. Você não vê uma criança com os pés estirados. Não, é com os pés para cima e as mãos também. Aquilo já é a intenção de abraçar o mundo. Que ele pensa que o mundo é dele. Então, nossos jovens, os pais de família, da mesma forma. Isto Timóteo ensinava os pais. Aliás, Paulo pregando, escrevendo a Timóteo, dizia, né, tudo acerca dos pais. Não irá seus filhos, nem seus filhos irá seus pais. Honrar seu papai, sua mamãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Tudo isso aí é bom. Outro dia eu falava para um das nossas crianças aqui, um menino já de 12 anos, 11, 12 anos, né? Não sei, né? 12 13 anos o menino tem. Eu falando para ele: meu filho, você quer ser feliz? Quero, pastor. Quero, tio, quero. Então honre seu papai e sua mamãe. Porque se você não honrar seu papai e sua mãe, você não vai chegar a 18 anos. Você é tirado da terra. Seu dia de vida é encurtado. Eu digo: vamos ler a Bíblia? Vou lhe mostrar aqui. É Deus que está falando, não é eu não. Ficou calado, não disse nada. Às vezes um pouco de temor é bom. Não é, Samuel? Às vezes um pouquinho de temor é bom. A gente jogar um pouquinho de temor na pessoa. Não é medo, não é temor. Para ver se ela abre os olhos. Não acordou com a voz? Não acordou? Fulano está dormindo. Tá. Acorda, fulano, acorda, está na hora de trabalho. Acorda. E nada dele acordar. Sacode a rede, sacode a cama. E nada dele acordar, você vai ali e pega um balde de água. Água fria, de um dia para o outro. Que é bem... A água é a melhor água que tem. Você está entendendo? De um dia para o outro, sabe? Aí você enche um balde d'água e joga na cara dele, para ver se ele não salta da cama com todo... acorda na hora. Então, às vezes, um pouco de temor, né, já ajuda uma criança, ajuda um senhor, uma senhora. Sim, qualquer um de nós. Amém? Vamos ler a Sagrada Escritura. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 27. Eu estive lendo algumas partes dessa mensagem, já no fim, e agora eu pego aqui o fim dela para colocar, né, completinha. Eu li uma parte dela. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. 27 de Gálatas capítulo 4.
sempre você deixa sua Bíblia marcada na leitura, na primeira leitura que foi feita pela semana do culto, que geralmente tem um prosseguimento, a mesma leitura será lida no culto, na próxima adoração, a mesma leitura é lida. Você deixa já marcadinho dentro da sua Bíblia. Nós lemos, alguém vai perguntar, e aí, qual foi a leitura lá da igreja que vocês leram? Aí você vai lá na Bíblia, já está marcadinho. Você tem que ter marcador da Bíblia, algo, uma foto, algo seu dentro da Bíblia que marque aquela leitura. É assim que nós aprendemos. Gálatas é depois de Coríntios. Muito bem. Viu? Capítulo 4. Aí você já deixa marcado, porque na próxima leitura não é lá, vai ser em outra parte, já está marcado. Você tira aquele marcador e põe na leitura atual. É isso. Você vai aprendendo a marcar suas escritas, sua Bíblia. Você vai aprender a ler ela. Onde você está lendo? Está em casa lendo as escrituras? Está sentadinho lendo ali e tudo? Então lembra que tem que fazer alguma coisa? Você pega o marcador, coloca lá e vai fazer os seus afazeres. A mensagem do mensageiro, do mesmo jeito, você está lendo a mensagem e tudo chega no parágrafo, você pega, e não tem um marcador, você dobre ela no sentido vertical e deixa marcada ali, para quando você pegar a sua mensagem, você já sabe onde está marcado. Tudo é assim, tudo, você onde começou e tudo. É a mesma coisa quando você já está, eu na minha idade, eu tenho lembrança de 7 anos de idade. E a lembrança? Qual é a lembrança? Eu sei qual é a lembrança. Eu sei qual é a lembrança que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade, o que eu fazia, o que eu não fazia, certo ou errado e tudo. Eu tenho essa lembrança. Eu não vou dormir no tempo, não. Você lembra do mensageiro que diz: você tem que saber o dia em que você está vivendo. Então você quer saber o dia que você está vivendo? Olha para o mundo como é que está. Esse é um dos piores dias que a Terra já passou. Olhe bem. Ou do contrário, se você dormir no tempo, você vai ser pego no lugar errado e fora, no lugar errado e na hora errada, e corre um perigo. Então você tem que saber o que você anda fazendo. Você tem que saber até mesmo quando você vai abrir a porta pela manhã no seu lar, na sua casa. Abra devagarinho e olha, não vai abrir de uma vez e meter a cara. Eu tenho experiência dessas coisas. Uma pessoa amiga minha, um conhecido meu e tudo, estava almoçando, porta fechada, só a janela aberta. E houve um pau de briga na rua lá, a vizinha brigando com o vizinho, e era uma confusão danada, e ele estava almoçando. Aí ele se levantou para ir saber o que estava acontecendo. Em vez dele olhar pela janela, não olhou, abriu foi a porta. Quando ele abriu a porta, coincidiu na mesma hora em que a mulher pegou uma banda de tijolo e jogou no homem, e errou, agarrou, foi na cara dele, quebrou tudo quando foi de dente, foi para o hospital. Você está entendendo? É isso, minha gente, tem que ver. Ele não estava, a esposa ainda disse: não vá, amor, não vá não, deixa o povo brigar lá. Você está entendendo? Então nós somos desse jeito, irmão. Temos que ter muito cuidado com o que está acontecendo ao nosso redor. Então ele levantou e a esposa disse: não, deixa eles brigar lá, homem. Não, eu vou ver. Em vez dele olhar pela janelazinha ali, olhar o que está acontecendo. Não, foi abrir a porta e meter a cara. Bem na hora em que a mulher pegou a bandeja, foi para o hospital, coitado, fez uma plástica, quebrou tudo quando foi de dentro. Você está entendendo? São coisas que acontecem. Então nós temos que ter cuidado. Eu tenho muito medo, eu sou um ser humano, eu também sou um pouco curioso, mas eu tenho medo dessas coisas. Então a gente começa a ensinar e tem que ensinar também, tem que ensinar a gente. Paulo disse: tome cuidado, você que ensina os demais e não ensina a si próprio,
É isso que tem o cuidado. Amém? Vamos continuar, vamos ler aqui. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmão, somos filhos da promessa, como Isaque, está vendo? Mas como então que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito. Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Você está entendendo? Viu? Olhe bem o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho. Viu? Isso aqui está mostrando, para poder o verdadeiro filho assumir o lugar dele. Né? Não era que Ismael não era filho de Abraão, era, só que era da escrava, não era da verdadeira esposa. Mas o terceiro filho, chama-se, irmão Brando diz, Isaac teve 2 filhos, um com a menina, com a como é o nome dela? A Agar, né? E a outra, um outro filho com Sara. Um era o filho de Agar, era Ismael, e o filho de Sara era Isaque, e o filho da promessa era Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O filho de Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo, o espiritual. Amém? A semente da mulher. Gerou, né? É isto, né? Sim, vem comigo, sim, ficar. Sim, vem, sem ti não posso viver. Sim, vem, estou pedindo para meu Pai, para morar e ficar. Eu clamo, Jesus, eu almejo te encontrar. Jesus, isto vai se cumprir. Jesus, eles esperarão por mim. Quero ir, vou subir, eu creio. Você viu os pássaros aí, irmão? Amém? Fazer com que isso mesmo, criá-lo. Wesley falhou como Sara, duvidando que o nascimento sobrenatural fosse o batismo do Espírito Santo, como Sara fez na árvore de carvalho. Quando Wesley foi apresentado ao sobrenatural, quando a era pentecostal chegou, a Wesley se familiarizou com falar em línguas e gozaram disso. Todos vocês, a Igreja de Cristo, vocês batistas presbiterianos, cada um de vocês fizeram de bobo você.
É verdade o que você fez, Wesley? Você vendeu seu filho para uma organização, morreu. Essa é verdade, mas a palavra, a verdadeira palavra, continuou sua caminhada. Não ficou nessa organização, se mudou para o Pentecostes, levou mais alguns elementos. Ele era o filho mais maduro, como a semente caiu no seu peito. Depois de um tempo, a coluna se formou, teve pulmões, cabeça, pés. Depois de um tempo, chegou o momento do seu nascimento. Verdade, foi assim que amadureceu igual. Wesley duvidou, assim como Sara fez debaixo da árvore, quando o anjo do Senhor, um homem vestido de anjo, Deus, ele mesmo Elohim, vestido de homem que estava ali parado, com poeira em suas roupas, disse que ele deu-lhes a promessa enquanto Sara tinha 90 anos e Abraão 100. E Sara riu e disse: como pode ser quando Abraão não somos mais jovens com relacionamentos íntimos há 20 anos? Ela tinha quase 100 anos. Disse: divirta-se com seu Senhor quando eu estiver velho, e ele também. E seu fluxo de vida está morto, seu seio está seco. Meu seio não existe mais, vez de leite desaparecendo. Como poderia ser? Mas eu disse, prometi. Virá assim mesmo. Wesley fez isso. Como podemos aceitar em língua escura divina essas coisas? Não é para nós neste dia. Deus disse, prometi que nos últimos dias derramaria meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu fazer isso e foi e fez mesmo do jeito dele. E a igreja wesleyana, com todos suas irmãozinhas do mesmo pólen, batistas, presbiterianos, igreja de Cristo, nazarenos, para a igreja de santidade, irmãos unidos e outros, ainda morreram com ela. Igreja continuou a avançar. Agora o Pentecostes fez, ele se reuniu, assim como a casca fez a mesma coisa, se organizou como uma casca. É verdade, Pentecostes era como Maria. Veja como Maria fez a festa de Pentecostes. O que Maria fez errado? Durante uma festa de Pentecostes, ela foi confrontada por um grupo de dignitários sacerdotes quando seu filho, ela não encontrou em algum lugar, ela teve de voltar 3 dias da sua jornada. Deixou a igreja moderna de hoje. A igreja deixou cerca de 3 vezes 25 por 50 ou 75 anos. E deixou na festa de Pentecostes. Maria voltou com José procurando por 3 dias. Não conseguiram encontrá-lo. Eventualmente o encontrou onde? No templo, falando sobre a palavra de Deus com sacerdotes. E bem na frente desses padres dignitários. Maria continuou e fez exatamente o que não deveria fazer. Chamar a mãe de Deus. Uma mãe deve ter mais sabedoria do que seu filho. E ela disse, seu pai e eu procuramos noite e dia com lágrimas por ti. Seu pai e eu, alegando que o nascimento não era sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. O Pentecostes tomou falar em línguas. Negaram o nascimento da palavra. Exatamente o que fizeram. Levaram alguns, mas deixaram o resto. Pentecostes negou o nascimento da palavra como Maria. Mas veja, não haverá organização depois disso. Observe a palavra. Com apenas 12 anos, era uma coisinha pequena na casca. Disse, não sabeis que tenho que cuidar dos negócios de meu pai. A palavra corrigiu a igreja aí. Por que estás fazendo essas coisas? Sabe que não deve fazer? Fecharemos as portas, não deixaremos entrar. Não sabe que devo cuidar dos assuntos de meu pai? Com certeza, o verdadeiro charme do sobrenatural. Ela alegou que ele era filho de José, um homem simples, como o Pentecostes, que era um dos 3. Sei que isso dói. 3, mas ele era os 3 em um. Mas os pentecostais, sim, ele é o Pai do Espírito Santo. Mas a verdadeira palavra fala sem rodeios e não há 3, apenas um. Não conheceis a palavra de Deus? Não 3, mas um. Notem. Não haverá mais portadoras, igrejas, mães, denominações, depois do portador da bola, porque naquele momento não há nada mais do que o grão. Verdade? Deve ser desse tipo que caiu no chão. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Um espírito vem à noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Veja, é uma reprodução do grão. A palavra, mesmo quando o jovem falava por si, e não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai? Aí está o segredo da mensagem. Exatamente.
os negócios do Pai. Quais são os negócios do Pai? Poderia pensar que o negócio do Pai, para ele, o que era? Para cumprir o que Isaías disse, uma virgem conceberá. Cumprir o que Isaías ainda diz, os coxos pularão como servos e todas as coisas como aconteceriam, como Moisés diz, o Senhor teu Deus suscitará entre vós o profeta como eu. Era a tarefa do Pai cumprir essa palavra. Bem, se isso aconteceu através daquelas hastes dessas mulheres naturais, as hastes dessas igrejas espirituais. A igreja representa as mulheres, ou melhor, mulheres representam a igreja, não é? Então o que é agora? Precisa cuidar dos negócios do Pai. Como, sim, Senhor, o que tem de fazer? Vindicar Malaquias 4, vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreus 13:8, vindicar João 14:12, vindicar a totalidade da sua palavra, vindicar Hebreus, quer dizer, Apocalipse capítulo 10, a abertura dos 7 selos e os mistérios de Deus até a semente da serpente, tudo que seria manifestado, o casamento, o divórcio e todos os outros mistérios que estavam escondidos durante todos esses anos para os teólogos, e agora é hora. Cuidar dos negócios do Pai. Você acha que receberiam? Querem ser dignos de dizer, nossa denominação não ensina isso, mas a Bíblia sim. É verdade, Deus prova que é verdade. Certamente, cumprindo essa era, que os 7 selos provam que as denominações acabaram de ser portadoras. É outro aspecto dos negócios do Pai, provar. E o negócio do Pai agora é mostrar a você que essas denominações não são dele. São sistemas feitos pelo homem que negam a palavra, a verdade. Note, se diz que Maria, grande virgem, na cruz, ele nunca chamou de mãe, ele a chamou de mulher, uma portadora, não mãe. Verdade que ela era portadora da palavra, mas não era a palavra. Ele era a palavra. Oh, sim, note também que ela não foi identificada com ele na ressurreição. Ele morreu e ressuscitou porque ele era a palavra, ela era apenas a portadora, morreu e ainda está no túmulo, verdade. Então, ela era apenas uma portadora, não mãe de Deus, não Deus, ela era apenas uma portadora, como as igrejas, é verdade, e mostra que ela era portadora de uma palavra. Vamos terminar dizendo, falcões pentecostais pulando por aí como abutres, participantes do mundo como o resto, tendo forma de piedade, o suficiente para enganar os eleitos, se é possível, mas negando o poder, como o profeta diz aqui, um exemplo perfeito do que a palavra de Deus prediz nos últimos dias, uma igreja da era de Laodiceia, nua, cega, infeliz, pobre, infeliz e sem saber disso, dizendo que é ótima e rica, sem necessidade de nada, e não sabe que foi mudada de um falcão, uma mão como profeta para preservar a integridade da palavra de Deus, foi transformado em abutre, alimentando o seu povo com coelhos mortos, a igreja. Essa é a pura verdade. Acorde! Que coisa! Como você espera ser identificado ou herdar com as águias? Quando há coisas nessa grande hora em que o arrebatamento está próximo. Cristão! Crente! Se você é um crente parcial, continue a participar das reuniões por um pouco. Acredito que temos algo aqui que o Senhor quer que você saiba. É tarde, não posso continuar, tenho de parar, terminar amanhã à noite, mas inclinamos a cabeça um momento. Não quero que você note a gramática que eu uso, mas que você tome um momento para pensar no que eu disse. É bastante claro para você entender, tenho certeza. Se você está aqui esta noite e não tem essa experiência, não estou dizendo, eu dancei no Espírito, você diz, pulando por aí, sim, falcões também fazem a mesma coisa, como corvos, abutres. Eu não estou perguntando isso. O que você está comendo? Onde você consegue sua refeição diária? Onde que você se alimenta? A palavra de Deus? De alguma carniça antiga que foi usada anos e anos atrás? A sua experiência esta noite é de algo que você tirou de vários anos atrás, ou novo e fresco esta noite, o novo maná que acabou de cair do céu, enquanto você está alimentando sua alma para amanhã? Tem algo melhor? Se você não está assim, de cabeça inclinada, olhos fechados, coração
curvado, faça essa pergunta sincera a si, mas não a mim, mas a Deus. Quer levantar a mão como testemunho de que você diga: ó Deus, condiciona minha alma, meu espírito, para que eu me alimente da palavra de Deus. Levante a mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Não sei bem quantas pessoas tem aqui esta noite, não sei avaliar a multidão, mas eu diria que pelo menos um terço ou mais que levantou as mãos, querendo suas almas que sejam condicionadas. Lembremos agora em oração, enquanto inclinamos a cabeça. Querido Deus, sou o único responsável por dizer a palavra. Por essas pequenas parábolas simples, pequenos tipos, para que as pessoas vejam que uns não herdarão com outros, e sabemos que nos últimos dias haverá pessoas que serão levadas em arrebatamento para os céus, e algumas estarão aqui quando Jesus vier, e esperamos que ele venha hoje à noite. Acho que há 30, talvez 33 anos atrás, ajoelhei-me aqui, talvez a esta hora da noite, 9h30 ou 10 horas, orando por um pai que estava perdido. Hoje à noite, Senhor, oro por muitos pais, muitas mães, irmãos e irmãs. Tem misericórdia, amado Deus. Agora é tarde demais para meu pai fazer alguma coisa. Ele passou além das fronteiras desta vida. E em breve, Senhor, todos iremos por esse caminho. Eu também devo seguir esse caminho. Todo homem, mulher, jovem ou moça aqui deve seguir esse caminho. Seremos responsáveis pelo que fazemos com a palavra de Deus. Quão pequeno era este homem ao lado de Davi quando cuspiu nele. Quantas pessoas cospem em Jesus a palavra, aquelas que o perfuram. Como serão pequenas as pessoas que poderiam sair daqui, não em grandes termos gregos e assim, mas a natureza em si que nos fala de Deus, o Criador, que podem ver os portadores da palavra, da própria palavra, e saber a hora em que estamos vivendo e que agora é a hora da colheita. Amado Deus, que não nos afastemos disso por alguma tolice do mundo, mas que recebamos esta noite de todo o coração. E Senhor, crie em mim um bom espírito, o espírito da vida, para que eu acredite em todas as suas palavras e aceite Jesus a palavra, mesmo ontem, hoje, eternamente, e creia na parte dada para esta era. Concede, Senhor. Peço em nome de Jesus. E agora eu vou perguntar a cada um de vocês, enquanto estão aqui, pensando muito bem sobre isso, sinceramente, nem temos uma igreja aqui para atendê-lo. Vá à igreja de sua escolha, onde você mora, mas por favor, creia nesta palavra, creia, diga amém. Deus abençoe. Que se houver algo que possamos ajudá-lo, estamos aqui para fazê-lo. Agora, sei que há pessoas doentes aqui, nosso tempo passou esta noite para ter uma fila de oração. Quero que cada um de vocês faça algo por mim. Está sentado ao lado de alguém, coloque as mãos nessa pessoa. E sem dúvida, você está colocando as mãos em uma águia. Talvez uma águia que tenha comido comida de abutre em algum lugar, esteja com nojo dela, mas não querem mais isso, querem sair, estão com nojo e já se cansaram. Estão aqui hoje à noite e veem o que águias podem realmente comer, a palavra, e tem Cristo vivo entre eles, mostrando-se vivo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não querem herdar com a casca. Ela será queimada, o ceifeiro vem bater o trigo, separá-lo. Você quer ser trigo? Alguns estão doentes fisicamente. Quero que você ore, águia. Ore por seu irmão, sua irmã águia, enquanto eu oro por você aqui. Que o Espírito de Deus venha sobre você. Lembre-se, eu lhe dou o alimento de águia, a promessa de Deus. Ele chama seus profetas águias. Ele chama-se águia. Ele é Jeová águia. Enquanto você tem suas mãos em alguém, ore por essa pessoa. Amém, meu Deus. Nosso Pai Celestial, Tua palavra diz que a última comissão que deste à Tua igreja foi sair pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. Estas são ordens gerais. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem algo mortífero, não os
prejudicará. Se pegarem cobras, não os machucará. Se impuserem as mãos sobre enfermos, os curarão. Ó Jeová, alimente seus pequenos esta noite com esta palavra, Senhor. É o que precisam, saber o que é a comida, o que é o assim diz o Senhor. Prometesse que se colocasse as mãos um sobre o outro, que seriam curados. Ó Senhor Deus, tira de nós toda dúvida, pensamento de urubu, comendo solenemente o alimento de águia, a palavra de Deus, que todo espírito imundo que está nessas pessoas, todo espírito de dúvida, espírito de medo, pretensão denominacional, hábito, doença, afeição entre pessoas, e saiam em nome de Jesus Cristo. Saia desse grupo de pessoas e que fiquem livres a partir dessa hora para que possam comer alimento de águia, que acreditamos que nos enviará essa semana, Senhor, quebrando esses selos, abrindo estes selos e mostrando os mistérios que foram escondidos desde a fundação do mundo, como prometeste. São os teus pais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos que creem e aceitam, levantem-se e digam: creio, eu aceito, e que Deus me prometeu, eu recebo. Congregação, levante-se com uma voz de aceitação. Que o Senhor os abençoe. Maravilhoso. Estão todos de pé. Isso é ótimo. Uma melodia, eu amo. Então vamos cantar esse, eu amo. Então, se você o ama, levante a mão. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Oh, Ele não é maravilhoso? Vamos cumprimentar uns aos outros. Irmão Águia, vire-se, irmã, aperte a mão. Eu o amo. Irmão Águia. Irmão Águia. Deus abençoe a todos. Até a noite.